Olá, está começando mais um Efeito Surpresa. Eu sou Felipe Gonçalves e hoje a gente vai tratar de mais um assunto relacionado à Covid-19. E aqui ao meu lado eu tenho Danilo Galvão, que vem sendo host dessas edições especiais. Danilo, muito obrigado por participar. Bacana, bom, já está indo para o terceiro programa que fala dessa situação, que é uma situação que não é específica, né? A Covid-19 ela influencia em tudo, todos os setores, na vida de todo mundo, ainda mais com essa situação de terem impedido para todo mundo ficar trancado dentro de casa e que influenciou na vida de todo mundo, não apenas o pessoal do grupo de risco. Para mim é um prazer muito grande a gente ter agora nessa edição, que se aproxima dos 100 dias da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul, aqui do meu lado direito, Dr. Isaqueu Nascimento, ex-presidente da Santa Casa, e lá na extrema ponta do nosso semicírculo, Joel Penha, diretor-presidente do projeto Projetartes, né, da ONG Projetartes Brasil, que também é o defensor do projeto de afroempreendedorismo, que tramita no Senado, né, que tende a ser uma grande revolução para um debate histórico e de resgate da nossa economia brasileira, que nunca precisou ser tão enfatizado como agora, né, nesse momento dramático. Bom, passo a palavra aqui para o Isaqueu, para poder ter uma opinião de alguém que lida com a saúde. Lidar com a saúde não é fácil, é muito complexo no Brasil. Como que ele tem visto essa situação toda da Covid-19 e o drama que é testar um sistema que ele já vinha apresentando vários problemas, né? Olha, o que acontece é que a forma como foi tratada, a forma autoritária como foi tratada, ela procurou esconder as deficiências da gestão da saúde no Brasil. Isso é patente. Segundo, a forma autoritária com que foi tratado o assunto, colocando o isolamento social para pessoas saudáveis, para toda a população, fechando todo o trabalho produtivo do Brasil, isso mostra uma discrepância com que o regulamento internacional da Organização Mundial da Saúde preconiza, o que a lei que regulamentou a gestão do coronavírus no Brasil preconiza, e é contra também o próprio regulamento do Ministério da Saúde, porque todos, a lei brasileira e esse regulamento, eles se reportam ao regulamento internacional, né, da Organização Mundial da Saúde, e lá diz que isolamento é o direito do Estado de isolar socialmente uma pessoa que seja portadora do vírus ou que seja sintomático, para que ela possa se submeter aos exames e constatação. E a quarentena, evidentemente, a internação compulsória, se for o caso, para o tratamento. Fora disso, não existe lá uma vírgula, não é? Uma linha que diga que você pode segregar pessoas saudáveis, que você possa fechar estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços, e nós estamos vendo que as autoridades falam uma coisa e escrevem outra no papel. Então, é lamentável que isso tenha ocorrido no Brasil. Trazendo aqui o exemplo da Santa Casa, que não foi referenciado para o coronavírus, mas o decreto do prefeito municipal impediu a entrada de pacientes de outras comorbidades, de outras doenças, e essas pessoas deixaram de ter assistência no maior hospital de Campo Grande do estado, quiçá do Centro-Oeste. Então, veja o erro estratégico com que esse assunto foi tratado. Nós temos aqui 40 mil pessoas aguardando cirurgias e nós poderíamos ter aproveitado esse momento para adiantar esse número de cirurgias. E, infelizmente, com esse temor, com esse verdadeiro terrorismo que impuseram de medo às pessoas e de decisões essas de impedir o acesso aos hospitais, não é somente a Santa Casa, todos os demais hospitais, a população, na verdade, sofreu. Vamos verificar depois, no rescaldo disso tudo, quantas pessoas morreram de dengue, quantas pessoas morreram por outras doenças, por não terem acesso aos nossos hospitais. O outro drama, né, Felipe, que a gente tratou no segundo episódio desse efeito surpresa especial Covid-19, é a situação da economia, que é justamente o que vai ser tratado no novo podcast da casa, o Afro Insight, com o Joel, que vai trabalhar não só a questão do empreendedorismo, mas também todo o lado histórico, né, da importância de se enfatizar e se ajudar a população afro no Brasil, que já é muito mais que a metade, e que depende sim de um olhar diferenciado
de apoio à capacitação, a mais oportunidades. Eu passo a palavra para você, Joel, para que você possa falar para a gente como que você tem visto essa situação da economia. Ontem o governo chegou à conta de 57,9 bilhões do dinheiro já empregado só para essa epidemia, para poder ajustar a economia e tentar dinamizar as coisas. Isso envolve o que foi para os estados, o que foi para as pessoas, aqueles R$600, e o que diz respeito às linhas de crédito das empresas, um dinheiro que deve chegar a mais de 250, e isso se a torneira não secar, né? Como que você vê esse panorama todo? Lembrando que há 40, 50 dias atrás, quando não tinha essa doença, a gente mal dava conta dos problemas já existentes, de problemas crônicos já existentes, de inclusão de empregabilidade. Então, Danilo, eu vejo o seguinte, que dentro da nossa área que nós militamos, que é a questão da gestão, tudo é gestão. A questão é como você vai gerir essa questão toda aí. Hoje eu estava lendo uma matéria sobre a investigação da Polícia Federal, que já está havendo denúncias, realmente é fato isso, de desvio desse recurso que o governo federal destinou para alguns estados, né? Então, eu creio que a problemática em toda essa situação é a questão da gestão da ética política, né? Eu tenho conversado muito com o doutor Ezaquiel sobre essa questão também, inclusive um dos nossos projetos aqui para Campo Grande é trabalhar nessa questão do afroempreendedorismo por necessidade, que é identificar, diagnosticar aquelas pessoas que estão fazendo o empreendedorismo por necessidade, capacitar essas pessoas, fazer com que esse recurso chegue até essas pessoas, porque é elas que movimentam, elas que são a engrenagem, a máquina que faz com que o Estado, que faz com que o PIB, que faz com que o país ele tenha uma dinâmica economicamente falando, né? E vai ser a tônica do nosso projeto, né? Do nosso Inside Afro, que é olhar para essa fatia, para esse público, e fazer com que essa linha de crédito chegue efetivamente, de fato, nesse público que verdadeiramente faz com que a economia do país cresça. Um exemplo que eu posso dar é a questão do agronegócio, né? O agronegócio, ele hoje praticamente o alicerce da economia do país, porque houve um olhar específico para isso. Então, a defesa que nós temos é que, se o governo federal ele ter esse olhar também para a questão do afroempreendedorismo, nós acreditamos que o afroempreendedorismo ele vai ser determinante para a consolidação da economia do Brasil. É aquele chamado empurrãozinho, né? Que aí, às vezes, o sujeito que ele mal consegue cuidar da própria subsistência, ele possa ser um gerador de empregos e aí o Brasil melhorar bastante. Agora, o Felipe, que está aqui no nosso lado, que é o dono do pedaço, né, o dono do podcast, eu estou até falando mais que ele, é um grande defensor dos testes, né? E países do mundo aí provaram que a importância dessa distribuição dos testes, coisa que no Brasil, infelizmente, agora que se fala em vir uma remessa grande, queria até que você pudesse falar sobre isso e provocar eles a respeito dessa questão, né? Já que a Covid-19 ela não acaba em 60 dias, 90 dias, vai ter que ser feita uma política permanente de trabalho, de atuação com relação a ela, inclusive até das precauções, né, nas empresas, nos espaços públicos. Então, nesse contexto todo, a gente vê que alguns estudos prevêem que vai ter outras ondas, né, da Covid-19, e como a gente vê em países como a Alemanha, o que tem ajudado bastante são os testes, testes e mais testes nas pessoas. E como é que vocês, tanto Joel quanto Ezaquiel, como vocês veem essas novas ondas daqui para frente? O que vocês acreditam? Vai ser entre um isolamento, quem sabe, ou soltar as pessoas na medida que elas precisam, com os serviços mais essenciais? Você já viu que eu sou meio radical nesse assunto, né? Eu sou contra o isolamento social, sim, a não ser para grupos de riscos, né? Pela idade, por serem portadores de doenças crônicas, e também
para aquelas pessoas sintomáticas, para que elas possam ser cuidadas pelo Estado. Não tem, para mim, nenhuma solução você prender uma pessoa dentro de casa, sem não mandar o médico, não mandar a enfermeira, não mandar o assistente social, o psicólogo, porque nós temos aí graves casos já de depressão, em razão da pessoa ficar dentro de casa, né? E não nos esqueçamos que a Covid, ela não é a primeira vez que acontece, ela já teve uma onda, né, em 2008, 2009, agora ela volta com essa formulação Covid-19 com mais intensidade, né, sendo mais grave os sintomas decorrentes de quem for infectado, mas daqui um pouco nós vamos ter, mais ou menos como a dengue. Nós tivemos a dengue 1, a dengue 2, a dengue 3, porque esses vírus são mutantes. Então nós vamos encontrar soluções, temos essa capacidade enquanto seres humanos. Agora, o que me deixa estarrecido é que, em nome de um Covid-19, se paralise uma economia de um país inteiro, não é? E veja que a Itália, que foi a mais gravemente afetada, a economia está girando normalmente, não é? Isolou-se uma cidade, deu-se o tratamento que tinha que ter, mas não parou o país continua girando. A própria China, a economia da China vai bombar, porque eles não pararam, eles continuam, e nós vamos ser dependentes mais da China do que antes. E o que eu vejo é assim, a economia brasileira, ela depende do esforço do empresariado brasileiro, da força do trabalho, né, dos brasileiros, e diante desse quadro que está já afetado, nós vamos demorar um bom tempo para chegar ao estágio que nós estávamos. O que a gente lamenta é que um esforço tão grande desse governo em recuperar a economia brasileira, não é, do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, de repente vem um sujeito pensando uma coisa sem muita técnica e coloca tudo abaixo. As condições brasileiras serão bem pioradas, no meu ponto de vista, nesse momento após a reabertura, vamos dizer assim, a revogação desses decretos de calamidade que foram assinados. Eu concordo com o doutor Ezaquiel, Felipe e Danilo, né? Eu acho que nós temos que nos preocupar agora com a questão econômica do país. Essa epidemia ela vai ser controlada, como todas as outras epidemias foram controladas, mas nós não podemos, eu creio que o governo federal ele não pode permitir que essa pandemia gere outro rombo maior, que é na questão da economia do povo brasileiro, né? Eu creio que assim, as consequências seriam muito mais, seriam piores do que a consequência dessa epidemia, né? Tanto é que no Brasil essa epidemia ela não tem se alastrado de tamanha grandeza como se alastrou na Itália, nos Estados Unidos, enfim. Então acho que o governo federal tem que se concentrar agora nessa questão, principalmente das minorias, né? Como eu já disse, que é a máquina que movimenta a economia do Brasil, e dar condições para essas minorias não entrar em colapso econômico. Essa é a minha... E daí a importância dos testes, né? Quer dizer, aquilo que for retomando a atividade, você entendendo como está a realidade dessas pessoas que estão circulando nas ruas e que passam a voltar a estudar, a voltar a trabalhar, a tentar ter uma vida normal. Porque a gente não pode nem voltar ao mundo como ele era antes, já que ele passa por essa grande dificuldade, mas também não pode abandonar completamente determinadas situações, né? Eu fico muito grato aí pela presença de vocês. Eu acho que toda opinião é válida para a gente construir um consenso aí nessa nova plataforma que todo mundo vai estar lidando, né? Que envolve sim o risco da Covid-19, da contaminação pelo novo coronavírus, mas é importante que, o senhor até falou assim, eu sou radical com relação a isso. Radical talvez seja o isolamento total, né? E eu acho que é tudo tão complexo, a própria ciência está se descobrindo agora. Há investigação em curso de que o vírus possa ter sido gerado em laboratório, numa mistura de dois vírus, inclusive envolvendo até o vírus do HIV, né? Por isso que é tão potente a contaminação da Covid-19. Lembrando que quem acusa isso, há 5 dias atrás foi falado isso, na última sexta-feira, no dia 17 de abril, foi o próprio descobridor da AIDS, né? O cientista Nobel em medicina,
ele fala, olha, é possível ter sido feito em laboratório. A tese do morcego com a ingestão de alimento que veio a partir do resto de morcego lá, não é isso não. Parece que foi feito em laboratório com mistura de 2, 3 vírus dentro de um laboratório em Wuhan, na China, que é especializado nisso, né? E aí a questão do contágio ela é diferenciada por conta disso, né? Obrigado, valeu mesmo. Acho que a preocupação da economia é muito grande. Todo dia a gente tem tido notícias das baixas, né, das demissões aí em vários setores, e é muito complicado, porque o Brasil já vinha tentando se recuperar de uma outra crise, né? Passo para você, Felipe, para você fazer o fechamento. Muito obrigado pela participação de vocês. Sempre bom ter outros parâmetros sobre os assuntos. E continuamos aqui Danilo, com as nossas edições especiais do Covid-19. E você encontra o podcast sempre no YouTube, Spotify e Deezer. E até a próxima. Próximo.